Olá, e nesta clase vamos a entender o conceito de hipnose sin trance e o conceito de loop hipnótico. Estos conceptos são essenciais para que te conviertas em um hipnotista. A ideia de trance hipnótico é casi indissociável do fenômeno de la hipnosis. Casi todas as definições de hipnose, incluso algumas definições acadêmicas, vão associar o fenômeno da hipnose com um estado alterado. E eu sou Alberto de Lísola, professor de hipnose. Recuerda suscribirte a este canal, activar a campanita, dar me gusta. Esto é um canal de YouTube. Además, sígueme en Instagram em espanhol. Tenho um Instagram brasileño, pero estou com um novo Instagram em espanhol, Instagram albertodelisola.es. Mande sua dúvida em espanhol, sua pergunta. E vamos a falar sobre o trance hipnótico. La conexión entre la hipnosis y el trance hipnótico tiene raíces históricas. Antes de ser llamada hipnosis, essa prática era conhecida como magnetismo animal, teoria proposta por Franz Anton Mesmer no século XVIII. Mesmer creía en la existência de um fluido invisível que podia ser manipulado para producir efectos en el cuerpo humano. Durante estas prácticas se observaban fenómenos intensos, desde crises convulsivas hasta estados de profunda relajación, lo que contribuyó a la idea de que algo especial o alterado estaba ocurriendo en la mente, el cuerpo del sujeto. Fue en este contexto que el Marqués de Puysegur hizo un descubrimiento decisivo. Al magnetizar un campesino llamado Victor Reis, observó un estado completamente diferente de las crisis descritas por Mesmer. El individuo permanecía tranquilo, aparentemente dormido, pero mantenía la capacidad de hablar, comprender e interactuar. Puysegur llamó a este fenómeno de sueño despierto, que más tarde pasó a ser conocido como sonambulismo artificial. Esto es, inclusive, el motivo por el cual, aún hoy, muchos hipnotistas utilizan el término sonambulismo para referirse a un nivel profundo de trance hipnótico. Y Puysegur describió una serie de características de este estado. Según él, durante el sueño despierto, el individuo magnetizado duerme, pero mantiene la capacidad de hablar, ejecuta irresistiblemente la voluntad del magnetizador, ejecuta irresistiblemente la voluntad del magnetizador, escucha y responde exclusivamente al magnetizador, presenta alterações de personalidade, demonstra um desempenho intelectual superior, manifesta uma maior agudeza sensorial, aparenta possuir um sexto sentido, incluindo a capacidade de perceber o interior de seu próprio corpo, realizar diagnósticos, prever a evolução de enfermidades, presenta amnésia espontânea depois do término do estado. E anos mais tarde, o médico escocês James Braid foi um dos grandes responsáveis de romper com o magnetismo animal, abandonando a ideia de um fluido invisível como causa de los fenômenos.
e passou a observar que os efectos hipnóticos estavam diretamente relacionados com o papel de la sugestão e de la atenção do sujeito. Aún así, mantuvo a noção de que estes efectos ocorriam dentro de uma condição mental distinta do estado de vigília comum, um estado particular do sistema nervioso, que mais tarde seria ampliamente associado a lo que chamamos trance hipnótico. Hasta hoy, esta conexão é fortíssima. Não só em sentido comum, em nossa cultura, a las películas, a la tele, sino incluso entre los practicantes del hipnotismo. Sin embargo, tenemos una verdad incómoda. El trance hipnótico y la hipnosis son fenómenos distintos, completamente diferentes. Geralmente ocurren al mismo tiempo. Incluso me atrevería a decir que uno potencializa al otro, pero son fenómenos diferentes e independientes. Inclusive, quando empieces a hipnotizar, vas a perceber que algumas pessoas têm uma resposta excelente de trance hipnótico. Todas as alterações fisiológicas clássicas, alteração do patrão respiratório, relaxação, temblor de las párpados, pero não têm uma boa resposta durante a hipnose. E tendremos também, ao contrário, pessoas que não mostraram nenhuma fisiologia de transe hipnótico e estão altamente hipnotizadas, estão com uma alucinação, uma amnésia. Algumas vezes, a hipnose vai a falhar, as sugestões não vão a funcionar. É comum que o hipnotista atribuya esto ao nível superficial de trance hipnótico. Sin embargo, esto não é verdade. A eficácia da hipnose está muito mais relacionada com outros componentes. Abandonar a ideia de trance hipnótico te convertirá em um hipnotista muito melhor. Puedes estar seguro de isso. Em nosso curso, em lugar de pensar em níveis de trance hipnótico, vamos a pensar em níveis de alteração de percepção. Estes níveis podem ser compreendidos muito bem por um fenômeno, por um conceito chamado loop hipnótico. Actualmente, o loop hipnótico é o conceito mais importante para a prática de la hipnose. Quando me converti em hipnotista, todavía estava atrapado em la ideia de trance hipnótico, de profundização del trance hipnótico. Então, conhecer esse tipo de conceito transformou minha prática para sempre. O loop hipnótico foi criado por um grande hipnotista, o grande hipnotista James Tripp, e atualmente considero este loop como a melhor explicação para o fenômeno da hipnose. Um detalhe interessante é que qualquer hipnotista experimentado compreende este conceito de loop hipnótico, al menos implicitamente. Então, antes que nada, o que é um loop hipnótico? Um loop hipnótico é um processo circular, o ciclo de feedback, que consiste em um ciclo autoperpetuável de crença, imaginação, fisiologia e experiência. Então, esses são os 4 elementos clave: crença, imaginação,
fisiología y experiencia. Estos 4 elementos son los responsables de perpetuar la hipnosis e incluso responsables de permitir que otros fenómenos hipnóticos surjan. Entonces, la forma en que el loop hipnótico funciona es simple. Las creencias impulsionan la imaginación y eso modifica la fisiología. Estas respuestas fisiológicas crean una experiencia y cuando la persona tiene esta experiencia, confirma y refuerza la creencia. Entonces, el loop vuelve a circular. Ahora, como hipnotista, tu trabajo es facilitar el proceso de que estos loops se establezcan dentro de la mente y de la experiencia del sujeto. Entonces, estás allí para facilitar esto. Estás allí para generar loops hipnóticos. Voy a darte un ejemplo súper simple para que entiendas cómo este loop es capaz de crear nuevas capas sobre la realidad. Probablemente ya hayas visto el ejercicio de las manos pegadas así, muchas veces para el alto. Es un ejercicio muy clásico de la hipnosis. Frecuentemente es utilizado como una forma de seleccionar a los mejores voluntarios en una presentación de hipnosis de escenario. En ese ejercicio, los voluntarios colocan las manos en esta posición y dicen algo del tipo: imagina que estas manos están totalmente pegadas. Haré una cuenta de 1 a 5 y solamente en el 5 vas a intentar soltarlas, pero no podrás. 1, 2, 3, 4, 5. Intenta soltarlas. Y muchas personas van a quedarse con las manos totalmente pegadas. ¿Por qué ocurre esto? Observa el loop hipnótico. Quando colocamos as manos nesta posição, percebemos que esta é uma posição incômoda. Existe um fenômeno, um elemento fisiológico que hace que as manos quedem um pouco mais presas. Existe este elemento fisiológico que dificulta a separação das manos. Esto me llevará a la seguinte etapa del loop, la de la experiencia. Esto me dará una experiencia de que mis manos están pegadas. Esta experiencia me llevará a la siguiente etapa del loop, la etapa de las creencias. Voy a comenzar a creer que mis manos están realmente pegadas. Esto me llevará a la siguiente etapa del loop, de la imaginación. Mi imaginación se volverá tan poderosa que realmente alterará mi fisiología, haciendo que las manos queden aún más pegadas, aún más presas. Inconscientemente, comenzaré a presionar estas manos todavía más y ellas quedarán aún más presas, y el loop se reinicia. Hipnotizar a alguém não é nada mais que colocar a las personas dentro do loop e mantê-las en el loop el tiempo suficiente para que se vuelva auto-perpetuable. En el momento em que a persona já passou por várias etapas do loop hipnótico, durante o exercício de las manos pegadas, se vuelve muito mais fácil que ouvir seu próprio nome. E quando tenho a amnésia do seu próprio nome, estará todavía más susceptible a las siguientes sugestiones. Es por eso que los shows de hipnosis de escenario comienzan con esas rutinas más simples. Y después de algunas sugestiones, el hipnotista elige las sugestiones más complejas. Para que tengas una idea, apenas usando el loop hipnótico,
con los ojos abiertos. Es posible hacer que alguien alucine con hipnosis. Un detalle importante en el ejemplo de las manos pegadas, iniciamos el loop a partir de la fisiología. Sin embargo, puede iniciarse en cualquiera de las 4 etapas del loop hipnótico. Por ejemplo, imagina una persona que está súper entusiasmada por ser hipnotizada, que já viu vários vídeos de hipnose em YouTube. Talvez essa pessoa inicie o loop hipnótico por meio de suas crenças, haciendo as mesmas manos pegadas. É por isso que muita gente consegue ser hipnotizada formalmente, incluso sem crer em la hipnose. La crença é solamente uma das 4 etapas que podem fazer que o fenômeno ocorra. Essa forma de pensar, esse pensamento em loop, realmente impulsa meu enfoque hacia a hipnose. Por lo tanto, sempre estou buscando estabelecer loops hipnóticos em la mente da pessoa que está sendo hipnotizada. O sujeito. Em algum momento, o loop se estabelece e se mantém funcionando por si solo. Se chamar a esta estabilização do fenômeno hipnótico. O fenômeno hipnótico é isso. A manutenção de um loop hipnótico. Quando funcionam solos, sou consciente de onde posso intervenir para fazer que esse loop seja mais poderoso. Quando funcionam solos, sou consciente de onde posso intervenir para fazer que esse loop seja aún mais poderoso. Cambiarlo hacia um loop diferente. Por exemplo, eu estava fazendo as manos pegadas. Puedo criar um loop diferente com a amnésia do próprio nome. Puedo fazer um loop diferente, lo que generaria uma realidade alterada diferente ou um fenômeno hipnótico diferente. E quando quero terminar a hipnose, simplesmente rompo o loop e lo termino. Em las sessões de terapia, criamos loops hipnóticos e los deixamos abertos. Observa que a ideia de loop hipnótico não é solamente um modelo teórico, é uma guia para minha prática como hipnotista. E seguramente já has ouído falar de las induções hipnóticas. Las induções hipnóticas alteram elementos do loop hipnótico, haciendo que o loop seja mais poderoso. Es decir, todas as induções, e vamos aprender as mais importantes em nosso curso, pero todas as induções potenciam o loop hipnótico e, consequentemente, as sugestões hipnóticas. Por exemplo, as relaxações, por exemplo, as relaxações, espanhol não é fácil, pero por exemplo, as relaxações, relajamento, atuam diretamente sobre a fisiologia da pessoa que está sendo hipnotizada. É decir, quando hacemos uma indução hipnótica por meio da relaxação, se hacemos uma indução hipnótica por meio da relaxação, estamos ativando um loop hipnótico a partir da fisiologia. Lo mismo vale para os estados alterados de consciência. Lo mismo vale para o trance hipnótico. Al ter todas estas alterações, o loop hipnótico será ativado e potencializado. Por isso é tão importante que aprendamos também as induções hipnóticas. E aqui está um dos grandes segredos da hipnose. Quanto mais compreendas como criar, fortalecer e dirigir loop hipnóticos, mais natural e poderosa
desenvolverás tu prática como hipnotista. A hipnose deixa de ser um mistério baseado unicamente em trances profundos e passa a convertir-se em um processo dinâmico de construção de experiência, de percepção, de realidade subjetiva. A partir de agora, cada técnica, cada indução e cada sugestão que aprenderemos terá como objetivo ativar e manter esses loops da maneira mais eficaz possível. E quando realmente entendas este conceito, começarás a perceber a hipnose como uma forma completamente diferente. E então, ¿te está gostando do curso? Compreende mi espanhol? Esta classe não foi fácil, não foi fácil. Está logrando entender minha pronunciação? Me siga ao Instagram espanhol, deixa tu comentário e hasta la próxima.